Wednesday evening in Switzerland, it's Space Cafe Brazil time. Our Space Cafe Brazil with Ian Grossner and his guest Andre Ripple will begin very soon. As always, we really appreciate your participation and ongoing feedback. My name is Chiara Monter. I'm the event coordinator at Spacewatch Global and host of the Space Cafe Benelux, together with my co-host Barnu Bazingi. Spacewatch is a Switzerland-based online platform for information in and about space and new space activities in a geopolitical context. And with Ian, we have found a friend and a wonderful host for our Brazilian outreach. I know many of you are already familiar with our website, our bi-weekly and daily newsletters, and the Space Cafe podcasts. On that note, our latest episode follows the fascinating spaceport hidden away on the Shetland Islands, so give that a listen. We also keep our fan shop online open for you to support us actively and become a space watcher. Edition 1 has really cool items for you, your friends, and the ones you love. And we really need your support in order to keep our work alive for you. And if you've missed any of our previous web talks, we have an archive on our webpage in the event section and on our YouTube channel. And we will host our Space Cafe Brazil live regularly. And with that, my job is done, and I would like to hand you over to your host in Brasilia today. Ian, over to you. Thank you very much, Chiara. It's my pleasure. So, agora eu vou falar em português. Eu primeiramente gostaria muito de agradecer aqui a participação de todos vocês que estão aqui online participando desse evento. Para aqueles que não estão assistindo agora, mas que vão assistir mais tarde, também meu agradecimento. Realmente é uma grande honra fazer parte da família Space Café e esse projeto Space Café Brasil, que agora chega aqui nesse terceiro episódio. E hoje eu gostaria de apresentar o nosso grande convidado de honra para esse terceiro episódio. É o André Rippel, um diplomata de carreira brasileiro que trabalha com questões espaciais desde 2012 e foi assessor de cooperação internacional da Agência Espacial Brasileira. Atualmente ele está lotado na Embaixada do Brasil em Viena, especificamente na missão permanente junto a organismos internacionais, no setor multilateral, que trabalha junto, inclusive, ao Corpus. Ele participou de vários processos de negociação, como a proposta de um Código Internacional de Conduta para Atividades do Espaço Exterior, diretrizes sobre sustentabilidade a longo prazo das atividades espaciais e a Agenda 2030 do Espaço Corpus. E ele foi presidente do Corpus em 2019. Então, André, seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui hoje. E eu já vou te fazer uma pergunta aqui, porque nosso público é um público bastante variado, mas tem muitos estudantes aqui, alunos meus, espero, da pós-graduação aqui assistindo também, e muitos estão se preparando para concursos, muitos têm interesse na parte de concurso para diplomata, né? Concurso das carreiras do Itamaraty. Então, eu queria, assim, para a gente começar, para você falar brevemente como é que foi essa sua entrada na carreira diplomática e como é que você, lá dentro, ou antes ou depois, enfim, como é que você fez esse link com as atividades espaciais? Ok. Obrigado, Ian. E eu agradeço a Chiara pela apresentação e o Thorsten. Vejo que entre os participantes estão vários amigos, que me deixam muito contente, né? E sempre gosto muito de conversar com o pessoal no Brasil, porque eu acho extremamente importante que nós tenhamos não uma conscientização, mas realmente uma presença e uma participação cada vez mais forte, que as pessoas entendam como o espaço é importante, como ele é essencial e como ele é relevante, e o papel que o Brasil pode ter nisso. Ok? Então, falando especificamente da minha carreira diplomática e a minha conexão com o espaço, ela é, de certa forma, acidental, né? Mas é um daqueles acidentes ou coincidências felizes, porque eu entrei no Itamaraty completamente ignorante, e isso não faz tanto tempo assim, são cerca de 10 anos,
das questões espaciais. Eu não acompanhava exatamente isso. Minha área de trabalho era outra, né? Eu era professor, enfim. E ocorreu que quando eu entrei no Itamaraty, por uma feliz coincidência, eu sempre gostei muito de ciência e sempre gostei de ficção científica e, originalmente, minha primeira carreira foi química. E quando você entra no Itamaraty, você passa o concurso, que é aquela coisa inacreditável, e todos que estão se preparando, eu só digo, não desistam. Não desistam, se vocês acreditam nisso, não desistam. É uma carreira maravilhosa. O esforço de entrar é realmente grande, ele exige um preparo psicológico, junto com o preparo para as matérias, né, para os testes, mas é uma carreira extremamente recompensadora, porque você pode direcionar, e aí isso vai depender só de você entrando no Itamaraty, você pode direcionar a sua carreira, de certa forma, de acordo com seus interesses, você pode descobrir muita coisa diferente, você pode conhecer muita gente diferente. Né? Não que tudo sejam flores, mas é uma carreira que, literalmente, né, é um clichê, mas ela abre um mundo de possibilidades. Não são todos os diplomatas que aproveitam isso, mas se vocês têm essa aspiração, é uma carreira fantástica. Eu sou muito feliz como diplomata. Mas, enfim, voltando ao ponto, então, da minha conexão com o espaço, quando você passa no Itamaraty, você vai para a Academia Diplomática, no Instituto Rio Branco, você tem ali sua formação de 1 ano e meio, e no segundo, último ano, você faz um estágio, onde você pode escolher a área, isso sim. E eu escolhi, na época, a subsecretaria que tratava de temas científicos, ambientais, todos aqueles temas especiais, porque é o que me parecia ter mais afinidade, né? Onde eu sentia mais afinidade. Bom, ciência, ambiente, são coisas que me interessam. E caí na divisão chamada DMAI, Divisão do Mar, Antártida e Espaço. Só depois eu vim a saber que a DMAI não é que fosse o patinho feio, mas é aquela divisão onde todos os temas que não se encaixavam em nenhum lugar, foram colocados juntos, Mar, Antártida e Espaço. Né? Porque não é meio ambiente, não é clima, né? Então o que a gente faz? Mas é uma divisão, então, muito interessante, porque os temas são muito ricos. Lá eu trabalhava tanto com espaço quanto com a questão de fundos marinhos internacionais. E a partir dali eu comecei a trabalhar com aquilo. Eu tive a felicidade de ter ótimos chefes que me estimularam a aprender. E eu me lembro, e essa frase pode parecer engraçada para quem conhece, e eu sei que tem alguns aí que estão nos assistindo, que conhecem. Minha primeira reunião foi uma reunião do COPUS aqui em Viena, do Comitê para os Usos Pacíficos do Espaço Exterior, e no seu subcomitê jurídico. O COPUS, só para dar então um pouquinho de contexto, né? O COPUS é o órgão das Nações Unidas, onde os Estados-membros, não são todos os Estados-membros da ONU, mas ele é um dos maiores órgãos, né? Deve chegar em breve a 100 membros. Então, é o órgão onde se discutem as grandes questões de cooperação internacional do espaço exterior e o ordenamento jurídico para essa cooperação e para a execução das atividades exteriores. E grandes desafios que nós temos, detritos espaciais, interferência, o próprio acesso a tecnologias espaciais e assim por diante. Então, o COPUS é o comitê, e esse comitê ele tem 2 subcomitês. Subcomitê técnico e científico, como o nome diz, trata de questões técnicas e científicas, né, onde o Brasil tem uma atuação muito, muito consistente, né, por exemplo, temas como clima espacial, saúde global, etc., espaço para o desenvolvimento sustentável, todos são tratados ali. E o subcomitê jurídico, que aí trata especificamente do ordenamento jurídico, o direito espacial internacional. Ok? E essa foi a primeira reunião para a qual meu chefe me mandou. E eu me lembro de uma coisa muito engraçada. Ele chegou e me disse, não, Rippel, eu vou te mandar para essa reunião. E ele tinha um jeito muito engraçado de falar. Rippel, né? Ele falava assim, o ministro Fábio Pitaluga. E vou te mandar para essa reunião, Rippel, que é jurídica, e só tem advogados lá. Vai ser um tédio. Tu vai morrer, tu vai achar chato, mas tu tem que aprender isso.
E vim para a reunião, vim para Viena, muito contente de vir para Viena, aquela coisa, e era a primeira reunião de negociação multilateral, tinha lido tudo, mas uma coisa, você sentar ali com aquela plaquinha do Brasil na sua frente. Dá um frio na barriga, né? E eu comecei a prestar atenção nesses temas que eram discutidos ali, tráfego espacial, a questão da delimitação do espaço exterior, a questão do uso da órbita geoestacionária, os próprios tratados espaciais, né, a adesão a eles e as questões que ainda permanecem em aberto, e naquela época a questão dos detritos, e se estava começando a discussão, havia, na verdade não bem naquele ano, mas era ainda, vamos dizer, jovem, o processo das diretrizes de sustentabilidade do espaço a longo prazo. E eu comecei a ver aquilo e eu achei fascinante. Eu digo, eu não entendi o que meu chefe falou. E eu voltei para Brasília e disse, Rippel, o que tu achou da reunião? Eu devo ser louco, porque eu achei muito bom, não achei nem um pouco chato. E com isso eu fui estudando e me interessando cada vez mais, né, nos temas do subcomitê jurídico, foi ali que foi meu início, do próprio comitê e do subcomitê técnico-científico. E comecei a ver também, trabalhando junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o INPE, né, o nosso INPE, o DCTA e a Agência Espacial Brasileira, entendendo melhor o que eram as nossas preocupações, o que eram os grandes temas e onde a gente teria ali margem ou espaços, não é margem de manobra, mas espaços para ter uma atuação com propostas, né? E isso aconteceu de uma forma muito, muito clara, por exemplo, nas discussões de sustentabilidade, né, que o Brasil se tornou um dos principais vamos dizer, atores e também proponentes, um dos principais autores, né, proponentes de ideias, e inclusive há uma diretriz que é uma proposta brasileira, isso eu vou tratar depois, se a gente tiver tempo. Então, eu ali, com o apoio justamente a essa interação com esses órgãos brasileiros, e depois também, à medida que fui conhecendo as pessoas, estabelecendo uma rede de contatos, com universidades, né, com a própria Universidade de Brasília. Depois nós tivemos aí um projeto com o GLONASS, que nós temos uma seção do GLONASS aí, depois também o Laboratório Nacional LNA, se eu não me engano, onde tem também uma instalação russa e assim por diante. Bem, nós fomos preparando propostas e fomos discutindo, e aí entramos em todos esses temas, né? Por exemplo, a Agenda do Espaço 2030, que você citou, né, que é justamente a discussão de como o espaço pode contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas não só assim como aquele conceito vago, mas de forma prática, né? O que são as atividades espaciais que devem ser promovidas e como isso deve ser promovido de forma internacional para que você tenha o atingimento das metas, né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável até 2030, até daqui a 9 anos. Porque sem espaço isso não vai acontecer. Então isso é muito claro. A questão da sustentabilidade, como eu já falei, que é uma grande preocupação, né, enfim, e por várias questões, a questão de detritos, a questão de interferência e mesmo a própria questão de um conflito militar no espaço que possa provocar ou que seja uma reação em cadeia, ou mesmo uma poluição ou contaminação de certas órbitas, e assim por diante, né? Ou mesmo provocar uma cisão ou uma divisão ao invés da cooperação, que é o elemento fundamental, né? Então essa foi a minha vou dizer, introdução, meu batismo aos temas de espaço, e ali eu vi, como eu falei, que nós tínhamos um campo de operação, um campo de ação, de atuação. E é isso, eu acho que é uma das principais mensagens que eu gostaria de compartilhar nesse bate-papo, é que o Brasil, nós, de certa forma, nós estamos num patamar que eu diria intermediário, em termos de desenvolvimento espacial, nós somos um ator importante, né? E eu acho assim, esses desenvolvimentos recentes, né, o Acordo de Alcântara, de salvaguardas, né, a nossa adesão ao programa Artemis, por exemplo, o mesmo nosso histórico.
Nós Vai vamos ser, falar, inclusive, né? vamos falar. Vamos Calma, falar. não dá spoiler, não. A gente vai Não vou dar chegar spoiler, lá, né? mas digamos, isso são exemplos recentes, mas você Sim. vê, né, pegando assim o que foram as atividades desde os anos, bom, eu acho que a nossa gênese pode ser, pode nos levar até os anos 50, os anos 60, mas o Brasil foi o terceiro país do mundo a receber os dados do Landsat, com a criação de uma estação em Cuiabá. Quer dizer, há vários exemplos de pioneirismo e protagonismo. A nossa André, questão do uso. Oi? não, Interrompa. desculpa. Não, era até para fazer um gancho, na verdade, já voltando um pouquinho para o passado mesmo, né? Até o tópico aqui dessa nossa conversa é exatamente o papel do Brasil no Corpus. E a gente lembra que o Brasil foi um membro fundador do Corpus, né? Um dos países que fundou o Corpus, ainda em 58 de forma DOC, depois, se eu não me engano, em 59 já de forma perene. E é O Brasil é um dos primeiros, 24 membros um dos fundadores. 24 membros iniciais, exatamente. Então, eu queria aproveitar esse gancho, né? E aí a gente falar um pouquinho exatamente sobre esse papel do Brasil, eu acho que no Corpus, né? Desde o início. E, assim, olhando externamente, eu não sou diplomata, não sou da área de relações internacionais, mas, assim, pelo meu conhecimento, a gente sempre vê o Brasil muito bem relacionado, independente do país com que a gente converse, né? Eu estava até falando isso com o Thorsten e com a Chiara um pouco antes da gente entrar, que o Brasil conversa com os Estados Unidos, do mesmo jeito que conversa com a China, que conversa com a Rússia, com todos os atores espaciais, e ao longo dos anos foi mantendo essa, e é uma linha, inclusive, da nossa diplomacia brasileira, né? Então, se você pudesse contextualizar um pouco essa parte do passado, até a gente chegar, e aí a gente vai chegar realmente depois no presente e no futuro, e aí dos acordos que estão sendo assinados, seria interessante para a gente também dar uma contextualizada para o nosso público. Claro, não, eu acho que a questão, existe uma série de fatores que auxiliam isso, né? Uma é uma orientação, de certa forma, é um pilar, é uma base diplomática, ok? O Brasil é um país do diálogo, né? Vamos pensar na fundação das Nações Unidas, né? Por que o Brasil abre a Assembleia Geral, né? Não porque nós somos simpáticos, sabemos fazer caipirinha, né? E dizer passa lá em casa e não dá o endereço, aquela coisa toda. Mas não, vamos marcar, né? O motivo né, como todos sabem, ao final da Segunda Guerra, o mundo já estava dividido claramente em dois campos políticos. Então, o Brasil ele tinha uma postura neutra, ele tinha participado no conflito no final com os aliados, mas era um construtor de pontes. Era um país de grande peso dentro da América Latina e naquele cenário, né, a Europa destruída e também daí já começando uma certa conflagração, competição mais acirrada entre o Ocidente, vamos dizer, entre bloco capitalista e comunista, né? Então, o Brasil foi escolhido como um fiel da balança, um elemento neutro que poderia falar por todos. E essa é a origem da tradição, perdão, de nós abrirmos a Assembleia Geral. E isso se alastrou, se espalhou para nossa atuação em praticamente todas as arenas. Eventualmente, pontualmente, você pode ter um voto, uma decisão um pouco diferente disso, mas o princípio basilar é esse, é o diálogo, é a capacidade de interlocução, mesmo quando nós não estamos de acordo com o comportamento ou a atitude de um país, de qualquer viés, não estou fazendo nenhum julgamento, nossa postura é que eu preciso tentar conversar com esse país para trazê-lo para a mesa de negociação para tentar resolver os problemas. Nós não costumamos, por exemplo, apoiar sanções, né? Porque nós entendemos que sanções, de modo geral, elas causam mais problemas do que soluções. Elas tendem a favorecer justamente quando você tem um regime problemático, você favorece o regime porque ele se diz perseguido, né? Isso é uma questão muito prática da diplomacia. Então, nossa postura é essa. Não, então, como é que eu posso falar? Então, lá no início, em
58, com a criação do Corpus como órgão ad hoc, nós éramos um dos elementos fundadores. E desses elementos fundadores a gente foi se destacando justamente pela promoção do diálogo. E isso nós lembrando que entramos em 58, né? O que nós tínhamos ali naquele contexto? Os russos, eles naquela época já tinham dominado o ciclo nuclear, inclusive da bomba, já fazia alguns anos, né? Então estavam num nível paralelo aos americanos, mas os russos eles tinham vetores militares melhores para lançamento por mísseis, né? E tanto que lançaram logo o Sputnik. Pois é, tinham acabado de lançar em 57, né? Então isso, claro, inaugurava uma fase na humanidade, mas da perspectiva geopolítica, por exemplo, dos Estados Unidos, era um motivo de preocupação. Sim. Né? E aí nós entramos nos anos 60, os russos inicialmente colhendo seus sucessos, Gagarin, todos o primeiro passeio no espaço, etc. e tal, e depois os americanos chegando ao mesmo nível e ultrapassando e ganhando a corrida à Lua em 69. Mas era então um mundo dividido. Era um mundo onde você tinha, e obviamente a tecnologia espacial, ela é por natureza militar. A mesma tecnologia espacial pacífica, o sistema GPS, GNSS, Sim. que nós estamos usando aí no celular, Google Maps. Sim. Bom, a origem disso é um sistema militar. Assim como a internet, né? Mas, enfim. Mas é importante sempre lembrar que o espaço vai estar ligado a isso. Né? E o Brasil, pela sua postura na questão militar, e justamente, de certa forma, isso talvez seja um benefício, né? Claro, nós podemos discutir, porque há duas maneiras de olhar essa questão, mas, de certa forma, não vamos chamar de benefício. O fato de nós não sermos um país que possui a bomba nuclear pode nos causar alguns problemas sob certas perspectivas, mas na perspectiva do diálogo facilita, porque se nós estamos desenvolvendo um programa, vamos dizer, de lançadores, não está ligado ao lançamento de uma ogiva. Né? E isso é uma questão que sempre preocupa. Né? Então, com isso, ao longo dos anos, quando começamos a negociar os tratados, então o Tratado de Espaço, 67, não lembre, um homem não tinha chegado na Lua ainda, e mais ou menos naquela... Ele foi negociado num contexto em que a Rússia estava à frente, dominando, estava à frente. E os americanos correndo, recuperando o tempo perdido, e para eventualmente ultrapassar. Né? E aí nós fomos avançando, depois outros tratados, as convenções de retorno, né, de devolução, de responsabilidade, etc. e tal, convenção de registro, para chegar até o Tratado da Lua. E o Brasil sempre tendo esse papel de diálogo, sempre buscando o entendimento. Enfim, inclusive nós chegamos em 79, eu gosto de me lembrar isso, 79 é o último grande tratado do espaço, né, que é o Tratado da Lua. E que é um tratado que até hoje tem uma pequena ratificação. E isso se explica porque, quando nós chegamos ao final dos anos 70, a corrida espacial já não mais existia. Porque se ela ainda existisse, provavelmente esse tratado teria avançado em termos de ratificação. Teria tido mais adesões. Né? Teria tido mais adesões. Né? Mas, enfim, ao longo desses anos, foi que o Brasil, então, estabeleceu a sua... não é só reputação. Ele, na prática, mostrou que é o parceiro que poderia falar com todo mundo. Né? Nós, nesse contexto, no Brasil, vivíamos um regime diferente, mas mesmo nesse regime, vocês vão recordar que o Brasil restabeleceu relações com a China comunista. Né? Exato. Durante isso lá por 73, se não me engano, reconheceu os governos comunistas independentes da Angola, né? A independência de Moçambique, porque também o Brasil era muito pragmático, nós precisávamos ter acesso a mercados, era uma questão absolutamente essencial que nós cooperássemos com todo mundo, precisávamos de petróleo, né? Precisávamos de mercado para vender os nossos produtos, então a diplomacia também servia a isso. Então, na verdade, são diversas peças de um quebra-cabeça que se retroalimentam. Por um lado, elas são reflexo de um pilar da nossa diplomacia, que é ter o diálogo, mas esse diálogo também nos habilita a conversar com todo mundo.
Então, é uma relação de causa e efeito. É difícil, na verdade, dizer onde começa e onde termina. Sim, sim. Nos ouvem porque sabem que somos confiáveis, e somos confiáveis porque nos ouvem, não sei. Mas na verdade foi isso. E no espaço, então, isso ficou muito claro, porque à medida em que a Guerra Fria foi avançando e mudou de configuração, quando nós saímos, inclusive, do conflito talvez mais declarado da Guerra Fria, o espaço ele passou a ser um elemento cada vez mais estratégico. Ele era estratégico lá no início, mas com o desenvolvimento de tecnologias de comunicação, de monitoramento, até o próprio sensoriamento remoto, GNSS, tudo isso, e aí os satélites militares, toda essa questão, o espaço passou a ser um elemento estratégico essencial das grandes potências. E qual era o nosso papel? Bom, nosso papel não era buscar isso. Nosso papel era buscar acesso a tecnologias de ter um programa estruturado, independente, que trouxesse benefícios para o país, que fossem benefícios estratégicos, que fossem benefícios concretos, né? E benefícios concretos nós trouxemos muitos, né? Na parte de sensoriamento remoto, por exemplo, na parte de comunicações, tudo isso. O Brasil é um país que soube se beneficiar da tecnologia espacial. Sem dúvida, sem dúvida. Não, muito interessante, inclusive você falando aí, fui lembrando de outras questões, países muitas vezes semelhantes ao Brasil em termos de, vamos dizer assim, de desenvolvimento econômico. E aqui eu sempre faço aquele paralelo com a Índia, né, que do ponto de vista espacial, acho que talvez que nós começamos mais ou menos ali na mesma época e depois os desenvolvimentos dos setores espaciais que se deram de forma diferente. E aí você até falou dessa questão, né? O Brasil sempre foi um país pacífico, a gente não tem armas nucleares para usar veículos lançadores para efeitos bélicos, né? Mas, por outro lado, a Índia é o exemplo, né, do país que desenvolveu arma nuclear e aí eu nunca vou saber assim, se foi o ovo ou a galinha, quem que veio primeiro, mas por conta disso também desenvolveu o veículo lançador para o espaço e tal. Mas aí é um contexto, enfim, político da Índia específico, cercado por países declaradamente que eles não mantêm boas relações, etc. e tal. Mas o fato é que hoje o programa espacial indiano alcança um patamar mais elevado do que o brasileiro, e tanto é que o nosso último lançamento dos satélites, justamente o Amazônia 1, foi feito a partir de território indiano. Mas eu queria voltar um pouquinho, André, aproveitar então que você falou, você já explicou sobre o COPS, você já explicou sobre os dois subcomitês, né, o técnico e o jurídico, e até essa sua história é bem interessante. Aliás, eu queria lembrar, eu conheci o André em 2018, quando eu estive exatamente participando como aluno da Universidade de Leiden, do subcomitê jurídico, e eu me lembro que eu fui almoçar com o André lá no bandejão da ONU, foi bem bacana, e ele me presenteou um livro, que é de graça, claro, mas ele me deu lá os 5 tratados. Presente de graça, né? É a melhor coisa. Um presente de graça. Ele pegou lá um exemplar, me deu os 5 tratados, mas eu guardo com o maior carinho, está aqui na minha estante até hoje. E realmente foi um grande presente. Então, eu queria aproveitar esse momento e, assim, vamos falar aqui mais do recente, que foi justamente o subcomitê jurídico, que acabou de ocorrer aqui entre os dias 31 de maio e 11 de junho. Você contar um pouquinho como é que foi, e também é uma dúvida que muitas pessoas tiveram. Eu tive essa oportunidade de participar presencialmente de um subcomitê jurídico, mas esse ano ele foi híbrido e quase que totalmente... quase certamente virtual, né? Então, saber assim, enquanto que isso também impactou, porque a gente sabe que muitas dessas relações acabam ali, tem muita coisa que é decidida ali, até de forma reservada, né, entre os países e tal. E aí, se você pudesse, para falar dessa questão do subcomitê jurídico, também como é que foi essa questão da instalação ou da proposta da instalação de um grupo de trabalho para discutir a exploração em recursos espaciais, que é um tema tão importante atualmente. Ok. Bom,
Realmente, ano passado nós não tivemos a sessão do jurídico, ela foi suspensa em função da pandemia. Então nós retomamos agora o que nós tínhamos feito em 2019, né? Quer dizer, demos sequência ao que vínhamos discutindo em 2019. Em 2020 nós deveríamos ter discutido essa proposta de um grupo de trabalho para analisar a questão, examinar a questão de recursos, da utilização de recursos espaciais, especificamente chama utilização, exploração e explotação, né? Ou seja, que inclui então a prospecção, o uso científico e o uso econômico, né? A extração econômica, mineração propriamente dita, né? Que é um tema muito polêmico. Mas vamos voltar assim à primeira pergunta. O fato da sessão ter sido virtual, sim, prejudica muito, e porque isso é uma coisa, diplomacia não se faz na convenção. Quer dizer, aquilo também se faz, mas as decisões, os acordos, são acordos de bastidores, são acordos que ocorrem numa conversa, que ocorrem num café. Você chama as pessoas que estão com alguma dificuldade, diga, olha, vamos tentar achar um acordo. O que é a sua preocupação realmente? Aquilo que ele não pode lhe dizer, pode mencionar em público. Não, porque nós temos a preocupação que tal país possa estar desenvolvendo, possa ter tal intuito e assim por diante. É isso, né? Sim. Então, o trabalho diplomático virtual ele fica muito prejudicado. Mas, não obstante, eu diria que a reunião foi muito positiva, porque essa questão especificamente de criar um grupo de trabalho para tratar do tema, ela vem se arrastando há muitos anos. Eu me lembro que quando se falou isso, os Estados Unidos era no governo Obama, aprovaram o Space Act, né? Como é que era o nome? Space Resources Act, eu não me lembro agora, eu estava tentando ver se eu achava o documento, mas enfim. E aquilo trouxe a discussão do tema. E eu me lembro que eu fiz um discurso dizendo, olha, vejo com preocupação que um país unilateralmente faça uma lei interna, que é, claro, seu direito, mas que não discuta isso no fórum multilateral. A questão não é fazer a lei interna, a questão é você não trazer, digo, olha, eu estou lá em casa preocupado com isso, né? Tentando achar um ordenamento, um regulamento, normas que deem, sei lá, segurança para as minhas empresas, que estimulem o capital, etc. e tal. Os americanos são ótimos nisso, fazem isso muito bem. Mas aí essa mesma pessoa chega no fórum multilateral e diz, não, é muito prematuro falar disso. Não falemos sobre isso ainda. E era isso que vinha acontecendo, né? E eu me lembro ter feito 1 ou 2 discursos sobre isso, e não só o Brasil, dizendo, olha, a gente vê um contrassenso nisso e é importante que o Caucus se ocupe disso. Nós não estamos propondo nenhuma solução, mas nós temos que saber o que são os elementos aqui. O que nós estamos preocupados? Que um dado país vai se apropriar de todos esses recursos, que o setor privado vai explorar isso e vão, digamos, estabelecer, sei lá, títulos de posse, alguma coisa assim. Vamos tentar estabelecer um mecanismo que isso possa contribuir para alavancar atividades espaciais em países de menor desenvolvimento. Enfim, né? Qual é o futuro? Como é que a gente vê isso realmente acontecer? E essa discussão, então, foi avançando, e ao longo do tempo, Luxemburgo aprovou uma legislação. Um movimento que se espalhou por outros países, né? Luxemburgo, Emirados Árabes Unidos e agora o Japão recentemente, né? E nesse meio tempo também outros países adquiriram, né, capacidade lançadora, o caso de Nova Zelândia, né, que criou o seu sistema de lançamento, criou também uma legislação espacial muito consistente, né, num tempo assim recorde. Então, e ao mesmo tempo, o que a gente viu é uma expansão abrupta no Caucus. Quando eu comecei a ir ao Caucus, esses dias eu fiz essa conta, ele tinha cerca de 60 e poucos membros em 2013. E vocês pensam, então façam essa conta de 58 até 2013, 60 membros, passou de 24 para 64 membros, eu acho. E agora, nesse prazo curto de 8 anos, nós vamos chegar a 100.
Isso aqui Coisa, né? é o melhor sinal, o mais claro sinal, para quem ainda não se deu conta, da Uhum. importância das tecnologias espaciais de estar engajado nessa discussão. Enfim, o que ocorreu então ao longo desse tempo? Surgiram propostas, houve aquele trabalho lá em Leiden, né? Exato. Houve a Working Group discussão, lá. o grupo de trabalho que foi uma coisa paralela, o Professor professor Olavo, inclusive, Olavo, foi vice-presidente, professora ele Tânia, exatamente. fez um trabalho excelente, o Olavo, né? Eu sou fã do Olavo e não Somos canso, dois. Então. né, de Aliás, um reconhecer o abraço trabalho para o dele. meu mestre, professor É. Olavo. E, enfim, isso foi indicando que havia cada vez mais, porque na medida, e isso também é interessante, e isso é um papel que o Brasil exerce muito bem. A dinâmica dessas reuniões, ela é muito, a dinâmica é muito pesada, ela é muito ativa. São muitas coisas, muitas discussões ocorrendo paralelamente. E aqui em Viena você tem, eu não sei, 10, 12 órgãos internacionais diferentes. E muitas missões, embaixadas, são pequenas. Elas têm 2, 3 diplomatas que precisam cuidar da Agência de Energia Atômica, da Comissão do Tratado de Banimento, né, de Testes Nucleares, Organização de Desenvolvimento Industrial, a parte de drogas, crime e corrupção, Drogas, o próprio corrupção, COPUS, né, a Comissão de Direito Mercantil Internacional, há uma série de organizações na área de energia, a OPEP. Então, muitas delegações não conseguem acompanhar. Elas vêm na reunião, participam de uma discussão, fazem um discurso e saem correndo. Então, elas não sabem realmente o que está acontecendo. O Brasil, ele, por ter esse foco, a gente acompanha e nós colocamos essas propostas e discutimos. Então, a gente tem discussões com o Grupo da América Latina e Caribe, ou com o Grupo dos 77, que a gente chama, e mais a China. Você olha, está havendo essa discussão, isso aqui parece que é um tema importante, seria legal se vocês consultassem as capitais de vocês, se há alguma posição. Então, a gente exerce esse papel. E a representação brasileira é permanente, né, André? Sim, nós somos permanentes. Sim, sim. E esse é um papel que a gente faz. Então, muitas vezes você chega numa reunião, e eu não falo isso como um demérito, é simplesmente um resultado de uma realidade concreta. As pessoas não conseguem acompanhar. E o Brasil, bem ou mal, consegue, né? Seria ideal se a gente, claro, tivesse mais pessoas para estudar cada tema a fundo, mas a gente acompanha o que está acontecendo. Diz, olha, isso aqui tem uma questão delicada. Nós vamos falar de utilização de recursos espaciais, tá, mas como é que fica isso se o Tratado do Espaço diz que o espaço tem que ser usado em benefício de todos? Exato. Não estou dizendo que eu sou contra, mas mas não é uma resposta trivial, né? Então nós começamos a discutir. Esse caso dos recursos foi exatamente assim, né? Nós começamos a discutir isso com o Grupo da América Latina e Caribe de 77, olha, nós deveríamos ter alguma posição sobre isso, né? Pelo menos exigir, de certa forma, que isso seja debatido. Nós não podemos aceitar que o país chegue aqui e diga não vamos falar sobre isso. Bem, enfim, aí houve os trabalhos em Leiden e aí começaram a surgir essas propostas de criar um grupo de trabalho e isso houve daí também uma inflexão nos Estados Unidos por causa das empresas, né, que começaram a dizer, olha, nós queremos fazer isso, mas nós não queremos fazer algo que vá nos causar problemas, seja quais forem, com europeus ou com outros países, né? Enfim, isso foi criando um contexto mais, vamos dizer, receptivo à ideia de discutir o tema. E aí se propôs criar um grupo de trabalho, se escolheu 2 moderadores para facilitar a discussão, e esse ano nós deveríamos ter definido como esse grupo funcionaria. Não conseguimos chegar a esse ponto, mas nós conseguimos avançar em uma série de contextos. E uma proposta que foi colocada na mesa, que não estava, veio do Brasil, de um colega aqui que vai assumir o tema agora quando eu devo sair em breve, é o Davi, que vai ser o contato de vocês. E o próprio Davi lembrou, o Davi tinha uma experiência em meio ambiente, da questão de repartição de benefícios. Se nós vamos falar da utilização do espaço, nós temos que falar, ou ao menos considerar essa possibilidade de que os recursos advindos, gerados pela exploração comercial do espaço, possam ser usados para financiar atividades espaciais que beneficiem a todos, seja na área de comunicações, sensoriamento remoto, coisa assim. Ao menos que se discuta o conceito. O conceito não pode simplesmente sumir. Então, eu acho que isso é um exemplo bem concreto que eu posso dar de algo que ocorreu agora
Certo. E está lá agora refletido num papel. Lá, né? Isso é escrito a questão de benefit sharing. Né? Interessante, interessante. E que, aliás, dando cumprimento ao que o próprio Tratado do Espaço diz, né? Em prol de toda a humanidade, não só de determinado estado, enfim, que esteja mais avançado ou menos avançado no programa espacial. Mas muito interessante, e a gente depois quer saber como é que vai se dar a participação brasileira exatamente nesse working group. E já desde já nos colocamos à disposição, nós como estudantes do direito espacial, enfim, já nos colocamos totalmente à disposição para ajudar o Brasil naquilo que for necessário. Deixa eu interromper um pouquinho, Ian. Eu acho que isso também é uma questão interessante. Sim. De modo geral, o Brasil tem, como nós não temos também condições de mandar por exemplo, você pega delegações de países como França, Estados Unidos, Rússia, China, eles mandam uma tropa de diplomatas e juristas, estrategistas militares para as discussões, dependendo do assunto, mas são delegações grandes. Não há como. A delegação brasileira é um diplomata, ou dois às vezes. E esse apoio que nós temos, então, dos outros órgãos, né? Agora a gente tem tido, e eu devo frisar, eu acho que há um interesse cada vez maior na esplanada, a agência espacial tem sido excelente. Exato. O INPE nos ajudou várias vezes, os outros órgãos que eu mencionei, DCTA. O fato da gente ter essa participação dos órgãos do nosso próprio governo, mas também como observadores de estudantes de direito espacial, pesquisadores como você mesmo foi, né? O Olavo, o professor Olavo já fez isso, já fez esse trabalho. Isso sempre nos ajuda, porque nós temos como, por exemplo, conversando com você, saber, olha, na academia está ocorrendo esse debate, essa é a nossa preocupação. Então, eu acho que ter esse contato, ele pode ser muito útil. Não que a gente vá usar aquela posição, mas é importante nós sabermos o que são as preocupações externas ao ambiente diplomático, ou mesmo externas, às vezes, ao Brasil, mas que são restritas a nichos, vamos dizer, né? Então, eu acho que isso é também um elemento que nos distingue. Perfeito, perfeito. Bom, André, eu até aproveitar e pedir para a audiência aqui que está nos assistindo que façam as perguntas, mas eu tenho certeza que muitas delas aqui já vão, até a primeira foi a Bruna, e aí eu vou pegar a pergunta da Bruna Araújo e vou usar aqui para a gente concluir, infelizmente, até por conta do tempo, esse nosso bate-papo, senão a gente ficava aqui a tarde toda conversando facilmente. Mas vamos lá, é o que todo mundo, né? A novidade do mês, talvez a novidade do ano, né? Sei lá, tanta coisa acontecendo nesse período aqui no Brasil. Eu vejo com muito bons olhos que essa nossa, enfim, participação nos debates internacionais, mas o que todo mundo quer saber é a questão da adesão do Brasil ao programa Artemis, né? A assinatura do Brasil ocorreu em cerimônia na última semana, no dia 15 de junho. Então, e também é uma dúvida que muita gente tem, muitos alunos têm, eu tenho, enfim, várias pessoas têm, é o quanto que essa negociação do programa Artemis, né, poderia atrapalhar do que houve para o Tratado da Lua. Lembrando que o Brasil não é signatário do Tratado da Lua. É o único dos 5 tratados, os grandes 5 tratados espaciais que o Brasil não faz parte. Sim. Como o André lembrou aqui anteriormente, ele é pouco realmente... tem pouca adesão, né? Até pelo aquilo que você explicou, já estava ali no final da corrida espacial. Mas agradeço a pergunta. Mas assim, André, se você pudesse dar aí para a gente um panorama, até como é que foram essas negociações, etc., e tal, dessa adesão do Brasil ao programa Artemis, a gente gostaria muito de te ouvir. Eu não posso falar exatamente sobre a adesão direta ao programa Artemis, embora eu tenha indiretamente, em vários momentos, conversado, principalmente com os Estados Unidos, no meu trabalho no Itamaraty, anteriormente. Eu cheguei a participar do processo do acordo de salvaguardas e eu saí do Itamaraty depois da EB, quer dizer, saí de Brasília antes de ter sido concluído.
Mas aqui em Viena e em alguns eventos que eu tive com o Departamento de Estado americano, para Washington, sim, eu tratava do Artemis e colocava, né, obviamente frisando que eu não falava isso, porque sou de uma posição brasileira, mas que achava muito interessante que nós discutíssemos isso, a possibilidade do Brasil ser parte do tratado que se confirmou agora e que eu devo dizer, eu acho que foi um passo excepcional. E isso é uma leitura minha como diplomata, né, do ponto de vista diplomático, e eu posso também falar, eu acho que do ponto de vista realmente do que eu acho que deveria ser uma política espacial brasileira, embora isso vá muito além da minha esfera de atuação, mas do ponto de vista diplomático eu acho isso excelente, porque isso passa uma mensagem e se soma ao acordo de salvaguardas de um compromisso muito claro, muito firme com o desenvolvimento do programa espacial, né? Ou seja, que não é mais uma iniciativa que pode ser vista como, sei lá, um fogo de palha, ou algo que possa ser mudado. Não, isso é um movimento que vai seguir na direção certa. O que é importante, aí se fala do Tratado da Lua, é que nós não sabemos como isso vai afetar o Tratado da Lua. O fato é que há, hoje, cada vez menos apetite, isso não do Brasil, na comunidade internacional, em, sei lá, em ver uma expansão, aumento de ratificações e coisa e tal. Você não vê os países falando nisso. Mas o Tratado da Lua está ali, ele não vai desaparecer. Mesmo que ele não vai virar letra morta, ele vai sempre ser, talvez, questionado em termos de efetividade como elemento do direito espacial internacional, a depender do freguês e das suas motivações, né? E é assim que o direito internacional funciona, né? Mas ele está lá, os conceitos deles estão lá. Então, um primeiro elemento que eu vou dizer é que nessa discussão de recursos espaciais, Exato. ela vai ser informada, ela vai ser alimentada por coisas que estão ali no tratado, né? E eu não descarto, claro que é um exercício aí de futurologia, eu não descarto que com o avanço dessa discussão e na medida em que realmente é, vamos dizer, uma ocupação da Lua, né, no sentido de settlement, não ocupação no sentido de tomar posse, Sim, se torne mais concreta, essa motivação não seja, vamos dizer, retomada, né? É possível que isso ocorra. Então, eu não acho que o Artemis deva ser visto como uma competição, não o Artemis em si, ele não é um competidor do Tratado da Lua. Ele até pode, não, nós assinamos o Artemis, não vamos assinar o Tratado da Lua, mas igual, provavelmente esse país que diga isso, não assinaria o Tratado da Lua igual, com Artemis ou sem Artemis. Então, o Artemis não é um fator, a meu ver, causal. O que eu acho que o Artemis nos dá, realmente, ele nos dá uma oportunidade de reanimar a discussão de elementos que estão ali no Artemis, né, que guardam ligação com o Tratado da Lua, mas ele não é um ataque ao Tratado da Lua. Vamos dizer, são temas relacionados, mas eles não são excludentes, e eu acho que seria um erro abordar assim. sim. Da perspectiva do Brasil, claro que eu não posso falar exatamente sobre os interesses, né, e eu acho que caberia mais à nossa agência espacial, mas eu acho que essa, assim, a maneira que eu vejo, por isso que eu disse que diplomaticamente eu acho que é excelente, por mostrar esse compromisso muito consistente do Brasil com um projeto que é um projeto multilateral. Ao mesmo tempo, eu não vejo, sei que pessoas conversando comigo expressaram um certo receio ou temor que isso pudesse afetar a nossa cooperação com terceiros países, né? Como nós sabemos, o Brasil tem uma cooperação com a China no CIBERS, é uma cooperação que se alonga já por décadas. Nós temos uma cooperação bastante interessante com a Rússia na área por exemplo, do GLONASS, né, do GNSS. Existem discussões no BRICS que sobem dentro
diminui. Mas essas coisas são dinâmicas, elas vão aumentando. Mas o fato do Brasil estar vinculado ao Artemis não nos impede de continuar a cooperação com outros países, né? E isso é um erro, porque o Brasil já fez isso várias outras vezes. Nós assinamos tratados, acordos com um, e aí voltamos àquela questão lá inicial. E falamos com outros, porque isso é o que caracteriza a nossa atuação. Nós temos é que saber o que é o nosso interesse. Se nós tivermos o nosso interesse claro, nós escolhemos o caminho. Na verdade é isso, né? Então eu não vejo o Artemis como um risco. E eu vejo ele realmente como um desenvolvimento extremamente positivo. Eu fiquei muito feliz, na verdade, né? Porque também representa, acho que, a superação de alguns pré-conceitos, de certa forma, Sim. às vezes de cooperação com os americanos. Uhum. Não, isso tem que ser superado. Os americanos são a maior potência espacial, então é natural Exato. que nós devamos cooperar com eles, tendo essa oportunidade. Nós não podemos cometer o erro, a meu ver, que tem suas razões. Não é, quando eu falo erro, não é crítica, que horror, que feio que fizeram, mas que nós perdemos a oportunidade de ter entrado na Estação Espacial Internacional, né? Por uma questão lá financeira, política, que poderia talvez ter sido equacionada de outra forma. Não sei, eu acho que o nosso programa espacial estaria num outro patamar se a gente tivesse conseguido ir em frente com aquilo, né? E o Artemis agora é outra oportunidade que se coloca. Eu acho que assim, no mesmo nível. E aí outras vão surgir, porque aí você, da perspectiva dos países, olha, o Brasil tem o Artemis, tem o Acordo de Salvaguardas, ele é um parceiro sério. Então nós podemos também cooperar com eles. Eu acho que essa é a visão de quem pensa em investir, de quem pensa em fazer um tratado, uma parceria, coisa assim. Eu olho as credenciais desse país. É um país sério, por que não? Exato. E eu acho que passa exatamente essa discussão toda, exatamente o papel que o Brasil tem que demonstrar exatamente é esse, que está seriamente empenhado no papel, no setor espacial, dar essas garantias, e aí eu entro até a questão que a gente já discute no Brasil de uma lei geral do espaço, para dar a segurança jurídica necessária, inclusive para o investidor estrangeiro, seja ele privado, enfim, e questões relacionadas ao próprio centro de lançamento de Alcântara e outros. Então, é uma questão que passa também. Mas, infelizmente, o nosso tempo está praticamente esgotado. Eu queria só registrar aqui duas perguntas. A Marina Ruidobro, ela parabeniza aqui pelo evento, né? Ela pergunta se brasileiros interessados em direito espacial podem trabalhar no Corpus, e se você puder falar rapidamente sobre isso. E acho que a questão de acompanhar os trabalhos desse novo grupo de trabalho de recursos espaciais, acho até que você já falou aqui, né? Que ainda falta ainda uma pequena definição, mas com certeza o Brasil, de algum modo, vai participar disso. E a Lívia Frauches pergunta dessa questão do reflexo da Lei Geral do Espaço, ainda em tramitação interna no Brasil, para as relações internacionais, né? Mas lembrando até, viu, André, o André não participou diretamente dessas discussões lá da Lei Geral do Espaço, mas o Itamaraty estava presente, se fez presente, então sempre foi uma preocupação do grupo que redigiu esse anteprojeto, que foi levado, está sendo analisado pelas instâncias competentes dentro do Poder Executivo, mas sempre levou em consideração todas essas questões internacionais, inclusive a própria lembrada aqui pelo André da questão dos guidelines para mitigação de debris, etc. Então, eu queria que só se você pudesse fazer realmente essa conclusão rapidinho para a gente poder fechar aqui. Obrigado. Claro. Lívia, vou começar pela questão da Lívia, né? O reflexo é o seguinte: ter a Lei Geral do Espaço aprovada e se ela chegar à formatação que nós queremos ter, seria, né, entendo que é justamente voltada a um regime que estabelece claras responsabilidades, funcionamentos, atribuições, e que inclua um componente do setor comercial, talvez espelhado no que Nova Zelândia fez, no
que o Japão fez e assim por diante, isso pode ser um grande motor, um grande estímulo para o desenvolvimento do setor espacial e fortalecimento das nossas relações, da nossa posição internacional. Sobre trabalhar no Copos, não, Marina, mas na verdade não é o Copos, porque o Copos é a reunião de países. Mas quem isso eu não expliquei, o órgão realmente que trata dos temas espaciais no âmbito internacional é o Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior, o NOSA. E o NOSA, ele é o secretário do Copos, eles cuidam de preparar os relatórios e tudo isso. E sim, brasileiros podem trabalhar no NOSA. Né? Você tem que acompanhar quando tem alguma oportunidade. Existe um portal de recrutamento das Nações Unidas que se chama Inspira, se eu não me engano. Você pesquisa no Google e você pode ir na página do NOSA também. E existem muitas pessoas que trabalham como estagiários aqui, né, no NOSA. Infelizmente, nesse momento, não tem nenhum brasileiro, né, assim como estagiário. Nós temos um funcionário cedido pela Força Aérea que hoje está trabalhando no NOSA, que é um regime especial, aí diferente. Mas para você, o que eu lhe sugeriria é começar pelo site do NOSA e por essa plataforma Inspira, e ficar monitorando quando há uma oportunidade. Mas eu fico à disposição, Marina, também, se você quiser conversar disso uma outra hora, o Ian passa meu contato e eu respondo essa dúvida com mais detalhes. Perfeito. A Marina é uma grande, ela é colega, é a presidente da Comissão de Direito Espacial da OAB de Santos, e sempre muito atenta e adora tudo que é relacionado a Copos, o NOSA, acompanha todos os debates e vai com certeza, assim que possível, passar a pandemia, assistir presencialmente uma sessão, seja do Liga ou seja a plenária e tal. Então, André, eu queria realmente te agradecer. Muito obrigado mesmo por essa conversa. Foi bastante esclarecedora. Infelizmente, a gente tem essa questão do tempo, que realmente, se a gente ficasse aqui falando só sobre Artemis, a gente passava aqui horas falando, né? Mas te agradecer realmente por essa oportunidade, você ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que é bastante concorrido, para estar aqui com a gente, final de tarde aí em Viena, horário final de almoço aqui no Brasil. E queria agradecer mais uma vez a participação de todos que estiveram aqui presentes com a gente hoje, e fizeram perguntas e participaram. E foi um grande prazer realmente ter você aqui nesse Space Café. Lembrando que eu procurei fazer uma seleção aqui. Já ouvimos o professor Olavo, né? Então alguém da academia, alguém vamos dizer assim, da universidade. Tivemos aqui o prazer também de receber a Ilha Raquel, que falou mais pelo mercado privado, das empresas, né? E hoje você aqui, um diplomata, ou seja, alguém do governo, nos atendendo e conversando com a gente. Então, muito obrigado. Foi realmente uma ótima conversa aqui, essa tarde e início de noite aí na Europa. Ok. Não, é uma alegria, realmente. Eu falo disso com prazer e fico muito contente pelo convite e fico à disposição. Eu, em breve, devo estar em partida para Moscou, onde eu espero poder continuar trabalhando com a área de tecnologia e cooperação. Então, vou trocar um pouquinho o chapéu do multilateral para algo mais bilateral, mas talvez algo também com o BRICS. Mas eu pretendo manter esse contato, porque espaço é uma cachaça. Né? É uma coisa realmente extremamente interessante. E eu acho que nós estamos vivendo um momento fantástico no Brasil. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado pelas perguntas e espero que a gente possa se encontrar brevemente. Prazer é todo nosso. Então agora você vai para um pouquinho mais frio, só um pouquinho mais, né? Só um pouquinho, né? É gaúcho, né? Vou ter que botar uma manguinha, né? Não, então botar beleza. Uma manguinha. Para o frio do Rio Grande do Sul, tá bom, faz chimarrão. Tá ótimo. Tá bom. Ok, Chiara, we're finished here. Thank you. Thank you very much. Thank you, Ian, and thank you, Andre, for your really nice talk. These are really exciting times. Now,
Before we talk about the upcoming events, we would like to involve all of you in the audience to get some feedback, because we would love your input for the future structure of our Space Cafe events. So we would like to maybe work on improving the network opportunities. So as you can see, there's a poll popping up on your screen. So please give your answer to this poll currently being displayed. And the question is, do you think a social networking platform following our Space Cafe events is something you would appreciate? Just take some time to give your answer there. Right, while you are deciding if yes, no, or maybe, I will start telling a little bit about our upcoming events. So next week, on the 29th of June at 4 p.m. CEST, we have our 33 Minutes with Niklas Ninas, where Torsten and Niklas will be discussing Europe's role in the new space race. Then on the 1st of July at 4 p.m. CEST, we will kick it off with our Space Cafe Scotland, in which Angela Mathis will be hosting a lively talk on the key outcomes of the Sustainable Space Challenges campaign with a bunch of wonderful guests, so stay tuned for that. Following that, we will have the 33 Minutes with Professor Enrico Stoll of the TU Berlin on the 6th of July at 1 p.m. CEST, and he will be delving into the last 30 years of small satellite development at the TU Berlin. 2 days later, on the 8th of July at 4 p.m. CEST, we have our next Space Cafe Germany by Andreas Schäper with the German rocket star Daniel Metzler of ESA Space, and this will be hosted in German. As always, oh, and I see there on the 22nd of July, also at 9:30 a.m. CEST, we have our next Space Law Breakfast with Stephen Freeland, so tune in. As always, all our events are going online on Eventbrite, and we always love to hear your feedback, so please check in with us on Twitter, Facebook, and LinkedIn. Also, don't forget to sign up for our daily or bi-weekly newsletter of Spacewatch Global, and if you want to treat yourself with something special, become a Space Watcher today. Your support will help us, so take out your credit card and visit our fan shop at shop.spacewatch.global. I know we say this often, but we really do need your support in order to continue our work. And with that, thank you all for being very interested and engaged today. Thank you again to Andre and Ian for the inspiring talk and for being our guests. And thanks to the entire team behind the scenes for doing that great job week in and week out. I hope you will all stay safe and stay healthy. Thank you for joining us. I hope to see you in the next weeks. And in the meantime, visit our website and follow us on social media. And don't forget, become a Space Watcher. Thank you very much.